Olá amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. Hoje estamos aqui no estúdio do cartunista e ilustrador Spaca, autor da obra Santo e os Pais da Aviação. É só um minuto. Muito bem, então voltamos aqui com o Spaca, que vai começar nos dizendo um pouco da sua história, como você começou nesse mercado ou nessa atividade dos quadrinhos, dos cartoons, como foi isso? Ok, bom, profissionalmente eu comecei em publicidade, em 79, tinha 15 anos, e fazendo uma espécie de quadrinho, na verdade. Esse aqui é um storyboard feito para desenho animado, e assim, a ideia é simular mesmo um filme. É como se no caso, o cliente visse e imaginasse a coisa pronta, né? E a partir disso, a gente produz o filme, né? Eu trabalhei também com desenho animado, quer dizer, o outro lado dessa história. Você começou na animação, mas antes em casa, por exemplo. Como é que era? Você desenhava tudo que você viu, o que você lia? O que você começou lendo em quadrinhos? Basicamente, Disney, Maurício, né? Mas teve muita coisa que gostava na TV, os desenhos de Hanna-Barbera. E depois, um pouco mais tarde, por volta dos 10 anos, eu conheci o trabalho do Asterix. E aí ficou, opa, isso aqui é um achado, né? Uma coisa ao mesmo tempo elaborada, culta, engraçada. Né? Muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Eu tinha a impressão de que quando via um álbum daquele, estava vendo um filme, né? Um filme épico. Né? As influências basicamente são essas. Aí você deu um salto, começou a trabalhar com publicidade. Isso. E depois você também começou a trabalhar com jornais também. Você era cartunista da Folha de São Paulo. Isso. Eu fiz charge durante cerca de 10 anos, de 85 a 95. Mas continuava nesse tempo também trabalhando com o que eu faço até hoje, né? Publicidade, desenho para House Organ. E depois disso, você sempre cultivou a ideia você era um apaixonado pela história da aviação, pelo Santos Dumont? Não, como é que esse projeto ele iniciou? Não, foi uma bola de neve. Uma bola de neve, nem era tão ligado em avião assim. Cada vez que eu li um livro, né, digamos, O Médico e o Monstro, Drácula, Os Três Mosqueteiros, ou adaptações, e aí eu fui com meus pais no Museu da Aviação que tinha no Ibirapuera, onde é a Oca hoje, e tinha um livrinho, né, contando a história resumida do Santos Dumont. Eu li, gostei, e comecei a querer fazer uma versão daquilo. Como eu achava que eu ia trabalhar em desenho animado, então eu fiquei começando a pesquisar, pensando no desenho animado, pensando, né, que um dia eu iria fazer isso. Como é uma história de aviadores, engenheiros, isso me levou a pesquisar sobre aviação. Então eu sou especialista em aviação até 1914, só, eu não conheço nada. Aí esse projeto talvez fosse um desenho animado, aí você amadureceu, não, isso eu acho que vira um livro. Depois disso você procurou algumas editoras com o projeto, como é que funciona isso? Ou pelo menos como funcionou no seu caso? Eu terminei o roteiro, essa era a parte que estava pegando, não conseguia transformar essa história complexa num roteiro. Quando eu consegui, eu tinha em mente mostrar para a Companhia das Letras que eu já tinha um relacionamento mais ou menos antigo com eles, isso é um dado que ajudou, mas principalmente a linha editorial deles. E a Lilith Wachs é especialista em século XIX, né, Império, a história da Biblioteca Real que veio para o Brasil, então tinha toda uma coisa favorável para que fosse publicado. Então eu procurei só eles. E como é que é esse roteiro? O que você primeiro apresentou, até para a gente conhecer, o pessoal saber, o que se leva para uma editora? Olha, isso aqui é o meu projeto. Não é o que se leva, mas é como eu quis apresentar. Certo. Que uma das dificuldades, por que eu levei 20 anos pesquisando e não sei o quê, eu queria levar pronto. Certo. Esse era o que me emperrava. Você não tem tempo para parar o trabalho. Se eu fosse filho de fazendeiro, que nem o Santos Dumont, não podia. Mas você não tem tempo para parar o trabalho e falar assim, vou fazer 190 páginas e levar pronto. Porque enquanto isso, desculpa te cortar, a sua profissão era na publicidade. Continuava fazendo, freelancer. Para tudo, para publicidade, para institucional. E aí eu fiz uma apresentação, eu peguei o roteiro, encadenei assim, né, mostrei,
Tem um outro livro um pouquinho resumido disso, que era uma apresentação do projeto, né, mostrando, né, resumidamente os detalhes, e também encadernei esses primeiros esboços. Para ter uma noção do traço também? Né? Para ter uma noção de como ia ficar depois. Tem até, eu acho que uma colorida aqui. Então eles viram esse material, gostaram e toparam fazer. Foi assim que... Isso em 2004? 2004, por volta de abril. E foi interessante ter levado dessa maneira incompleta, porque o projeto mudou. Né? Na minha concepção, isso daria quase 200 páginas, 210 páginas, certo. 190 de quadrinhos. E aí eles gostaram, fizeram até uma experiência, imprimiram alguns livros desse aqui em branco. Imprimiram não, né? Encadernado. Para a gente ver a luz do papel, né? Como objeto, como é que seria. E aí eles fizeram um estudo e viram que isso aqui ia ficar muito caro. Né? Mesmo preto e branco, como acabou sendo decidido, ia ficar muito caro. Certo. E aí falaram para mim, olha, Spaca, a gente precisa reduzir o custo para que tenha um bom preço na livraria e também tenha alguma chance de entrar nos programas de biblioteca pública. Né? Certo. Então, pediram que eu estudasse a possibilidade de alguma redução. Então, eu fiz um estudo, vi que a história ficava de pé. Ficava coerente, né? Ficava coerente. Percebi que eu tinha tirado gordura. Eu acho que ter limado essa parte foi interessante, melhorou o resultado. E uma coisa que só poderia ter acontecido porque eu aceitei uma sugestão da editora. Certo. Então foi muito positivo, né? Ter levado incompleto. Me deram 160 páginas para o livro inteiro. Certo. E eu decidi que usaria 144 de história. De história. Eu ia chegar nisso. Nem uma mais, nem uma menos. Porque 144 é um número bonito, 12 vezes 12. Então ele não é um número assim muito científico, ele é matemático. É matemático, não é científico, mas é matemático. E teve coincidências engraçadas, por exemplo, eu até fiquei preocupado em manter essa numeração aqui dentro. Então não é um livro que começa na página 3. Ele começa 1 aqui. Né? E aí foi indo, porque o Santos Dumont gostava de números, ele era preconceituoso, supersticioso. Então, e aí você vai vendo umas coincidências engraçadas. Né? Por exemplo, na página 64, tem aqui um acidente. Certo. Né? Que o dirigível número 5 se choca com o telhado de um hotel e ele quase que morre. Né? Esse é o clímax de uma situação que começa aqui já. Então vai indo. Ora, para chegar nessa página, eu fui jogando os assuntos e economizando espaço e tal. Não foi planejado chegar aqui, mas chegou. A explosão deu aqui em 64. 64 é 8 vezes 8. Esse acidente foi em 8 de agosto de 1901. E eu nasci em 64. Eu estou tendo umas coisinhas aqui. Aí mais pra frente, aí deu uma forçadinha para fazer o 14 bis decola na página 114. 114. Tá. Então tem o código Santor, né? Atenção, comecem a pesquisar o livro. A Companhia das Letras vai lançar depois o Segredos do Código Guia do Santor. Aí daí você tem aqui nessa caixa, que a gente pode ver aqui, você tem alguns esboços e algumas pranchas já finalizadas, que depois vão para escanear, é isso? Aqui estão todas as páginas finalizadas, né? Alguns esboços, só para a gente ver aqui a diferença. Né? Então eu tinha treinado desenhar a torre em outros lugares. Eu, me sentindo mais à vontade, é que eu desenhei a torre, provavelmente tinha feito algum esboço antes disso. Certo. E na hora de finalizar, ocorrem outras ideias. Qual foi a tiragem do... Está na primeira edição? Já foi feita uma nova edição? É a primeira edição, mas eles chamam de reimpressão. Quando não muda nada, está uma reimpressão das letras. Então está na primeira reimpressão. Foram feitos 3.000, vão sair, e saíram mais 2.000. Mais 2.000. E tem, né, no ano que vem, 2007, está entrando o Santor no programa de bibliotecas públicas. De escolas públicas. Biblioteca de escola pública do Brasil inteiro.
uns 20 mil ou 30 mil exemplares. Então ele passa a ser indicado, ou ele já era, ou passa a ser indicado como didático, vamos dizer assim, ou não nesse sentido, ou como histórico, ou como referência? Uma referência, acho que nem sei se dá para dizer que ele é paradidático. Uhum. Eu até gostaria que ele fosse lido porque é legal, né? É legal. Leitura obrigada, nenhuma fica boa. E agora uma curiosidade, ou curiosidade não, isso... O seu livro ele foi adaptado em Belo Horizonte, isso para o teatro. Teatro como é que foi isso? Companhia Catibrum. E eles já tinham feito peças sobre Don Quixote, fizeram A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, e estavam querendo fazer sobre Santos Dumont. Já tinham lido 4 biografias e aí encontraram meu livro. Certo. E o Lelo, o diretor, me ligou para convidar, para saber se eu queria fazer. Eu gostei muito da ideia, me autorizei. Os bonecos são inspirados no seu traço, é isso? Roteiro e boneco inspirado no traço, certo, com alguma invenção da parte deles. Eles tiveram uma coisa com menos personagens, claro, né, para fazer um teatro do boneco. E partiram mais para o sonho, sabe? Um trabalho muito bonito, muito bonito. E você acha que sai de Belo Horizonte? Como é que é o projeto deles? A peça Eles costumam... teve aquela temporada e acabou? Não, eles costumam viajar muito com as peças deles. Eles vendem a apresentação para prefeituras, para empresas, então o público, a plateia não paga. Né? Certo. E viajam pelo interior de Minas Gerais, Nordeste. No dia da estreia já tinha convites daqui de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Para fazer. Então eles vão, conforme o percurso deles, se apresentar aqui também em São Paulo. Muito bom. Bom, então nós vamos dar uma pequena paradinha para a gente conversar sobre os projetos futuros do Spaca e ele contar um pouco do processo de criação dele. Só um minutinho com o Spaca, a gente já volta. Antes eu gostaria de falar para vocês do lançamento da Mosca no Copo de Vidro e outras histórias do Eloy Pacheco e colaboradores, que foi no dia 9 de novembro, lá no Planeta Tela. Tivemos até um debate sobre o mercado nacional de quadrinhos independentes. Vocês querem saber mais? Acesse o bigorna.net e vejam os detalhes. Agora voltamos com o Spaca. Olá amigos, então estamos de volta aqui no programa HQ Além dos Balões com o pesquisador Spaca, que agora tem algumas encomendas da Companhia das Letras, começando pelo Debré. Isso. O Debré é uma história curta, ela não nasceu exatamente como encomenda, mas foi um convite para fazer uma história histórica e acabou virando um álbum solo, né? Certo. Então são 18 páginas coloridas e a edição é enriquecida com gravuras do Debré mesmo, né? Lembrando que o Debré é um pintor francês, veio da missão francesa de 1816, no tempo que o Dom João era príncipe regente, e praticamente as pessoas conhecem muito o trabalho dele porque viram em livros de escola. Certo. Então aqueles livros, os escravos carregando coisas, toda a vida do Rio de Janeiro do começo do século XIX foi documentada pelo Debré. E é um livro escrito em parceria? Você está me dizendo? Não é esse? Esse não é. Tudo seu. Esse é todo meu. E depois do Debré, lança até o final do ano? Sim, até o final do ano de 2007, imagino que... 2006, esse ano. Isso agora. Né? Aí para o próximo ano... Em 2 semanas eu entrego a capa. Então... E aí, na sequência, tem um trabalho preto e branco, com mais páginas, provavelmente umas 80 páginas de quadrinho, tenho certeza. Certo. Que esse foi encomenda, né, pela Lili Schwartz, a partir de pesquisa dela sobre a vinda da família real para o Brasil. Okay. Que esse acontecimento faz 200 anos em 2008. Então esse livro tem que estar pronto no final de 2007. Certo. Eu já estou a todo vapor aqui estudando o uniforme dos franceses, né, que o exército do Giró atravessou a Espanha para chegar a Portugal, a negociação da corte com os ingleses, né, e isso dá história, isso que é legal. Você examina um assunto e falar isso que dá história não dá. Certo. Mas a história é sobre essa vinda dele, não o período todo que ele ficou na regência? Não. Ela é focada? Ela é focada na chegada, nas festas, nas adaptações, na adaptação, né,
da corte e aí cenas finais, o que aconteceu, assim, é um período de 1 ano de história, né? 6 meses, algo assim. Voltando então no seu processo de criação, você falou que ele vai ter umas 60, 80 páginas. Como é que é isso, essa decisão? Você faz um roteiro e pensa nas páginas? Ou não? Você vai fazendo roteiro e fala, bom, acho que esse roteiro vai dar tantas páginas. Eu penso em várias coisas. Eu quero que isso tenha um tipo de fluxo de leitura semelhante ao Santos Dumont. Certo. Né? O Debré, por exemplo, ficou muito enxuto. 18 Uhum. páginas, eu tive que usar muita legenda. Okay. Né? Nesse caso não, eu quero mostrar cenas. Então a reunião vai durar 1 página, né? O exército marchando e tomando chuva, e soldados escorregando. Né? Você pode ter mais panorâmicas. Quero mais panorâmicas. Chegando em Salvador, aí de repente abro 2 páginas, sabe? Faço uma Salvador, como era. Certo. Inclusive no lugar do elevador Lacerda, tinha um sistema de... tinha um elevador, né? Rodando. Essas coisas todas, né? Que quer mostrar. Então eu penso no tipo de narrativa, como é que o leitor vai ver isso. Certo. Penso se eu serei capaz de produzir isso em 1 ano, na verdade, finalizar em 6 meses. Né? Espero, em abril do ano que vem, poder fazer uma viagem rápida para Lisboa para sentir. Antes dessa viagem, seria importante eu ter a pesquisa já, né, bem na cabeça, para saber o que olhar. Assim, né? Então eu já calculo, é um conjunto de coisas. Né? Certo. Então depois de Debré e Dom João VI, vem o próximo Lobato. Lobato. E como começou? Foi uma encomenda também? Como é que está o Lobato? Esse não foi. Eu ofereci esse projeto, tinha uma grande preocupação em saber se a família do Lobato ia topar. E a Companhia das Letras fez um meio de campo e toparam, né? Pelo menos toparam inicialmente. Então a previsão é durante o ano de 2008, o final de 2008, ele está meio, na sua cabeça, o seu processo ele está parado. Parado assim. Na verdade eu não consegui parar porque eu fiquei estudando mais, lendo mais livros. Você tem, parece que também um outro armário ali, uma outra prateleira cheia de pesquisa do Lobato. Tem os livros dele, tem livros de cartas, coisas assim. Eu visitei alguns fundos onde estão depositados papéis do Lobato, né, em Campinas, na Unicamp tem. No Rio de Janeiro também eu fui no arquivo da GV, tem cartas, por exemplo, do general que mandou prender o Lobato. Né? Então, eu fui no arquivo do Estado, tem a ficha do DOPS, do companheiro de cela do Lobato. Então tem umas coisas assim que eu estou vendo. E você pensa em formato parecido com o Santos Dumont ou não? É parecido. Eu estou usando esse formato porque é o que permite ser feito. Né? Contar uma história longa, densa, né? E acho que vai ter 120 páginas de quadrinhos, isso é o que eu estou imaginando. Um pouco de referência também, você vai deixar uma bibliografia dele, algo do gênero? Vai ter alguma coisa, não sei o que não, depende um pouco do que eu for descobrindo, fazendo isso. Mas é uma história focada bastante não é tanto na literatura infantil, né? Mas é o Lobato empreendedor, o Lobato que quis ser um industrial do petróleo. Certo. Né? Você vai focar não muito na obra dele, mas nele. A obra vai aparecer meio que ou brotando dessas experiências, porque a obra dele, inclusive a infantil, era muito panfletária também. Sim. Ele queria convencer o leitor que o caminho do Brasil era aquele. Né? E é uma coisa, é um desenvolvimento de um trabalho antigo também. Eu já quis ilustrar obras do Lobato, em quadrinhos, e isso foi amadurecendo até virar uma biografia dele. Uma biografia. Dele, da família e outras pessoas em volta. Né? Vai ser também um pouco do panorama da época também. Vai ser coisa meio bem Brasil também. E pega o período que ele morou em Nova York, de 27 a 32. Muito bom. Eu quero agradecer ao Spaca a sua presença, abrir aqui o estúdio para nós fuçarmos nas suas coisas. Depois a gente vai mostrar um modelo ali dos aviões que ele
utilizou aí para ilustrar, você usou aquilo para ilustrar, você montou depois, para aprender aprender. hobby. Eu usei para aprender como era, e também para concentrar as informações num lugar só. Certo. Né? Porque isso aqui com maquete é meio mal feito mesmo. Tá? Nem sobreviveu, mas Mas para ser transportado para o papel e... para ver assim como é que ele seria em certos ângulos, né? Então foi um auxiliar de desenho. Então eu quero novamente agradecer a presença do Spaca e nós nos encontramos no próximo HQ Além dos Balões.